E o LN21, nas eleições 2022, continua a série de entrevistas com os pré-candidatos e os deputados aqui da nossa região, lembrando que o LN21 sempre defende o voto local e o voto regional, um fortalecimento aqui da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, que a gente sabe que precisa de uma representação, seja na esfera federal, seja na esfera estadual. E hoje nós temos a satisfação, o prazer de receber aqui o deputado estadual pelo Partido Novo, Sérgio Vitor, que vai falar um pouquinho para a gente a respeito desse primeiro mandato, que de certa forma vai chegando ao fim, claro, com a expectativa aí do processo eleitoral e da reeleição. Deputado, obrigado pela sua participação, obrigado por nos atender. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí de como foi essa experiência, não só em relação ao Partido Novo, que tem uma proposta muito própria, muito peculiar, mas principalmente aí desse seu primeiro mandato. Legal, Ednelson. Primeiro, muito obrigado, é um prazer estar falando com você de novo, você que foi uma das primeiras pessoas que me entrevistou na minha vida política, né? Então, fico contente de estar aqui contigo de novo, com vocês todos do LN21. Bom, eu ganhei uma eleição até e fui surpreendido com a minha vitória, né? Porque eu era uma pessoa comum, desconhecida, comerciante, né? E fiz uma campanha muito barata, como você falou, o Novo tem as suas particularidades, né? A gente não usa dinheiro público, mas era um momento atípico ali de renovação, a população se engajou e participou bastante. E me elegi deputado estadual com uma das campanhas mais baratas do partido do Brasil e da Assembleia também, Legislativa de São Paulo. E será uma experiência incrível, porque a política tem um poder de transformação muito grande, de escala, né? Quando você acerta num projeto de lei ou num bom uso do recurso via emendas parlamentares, você consegue ajudar muita gente de uma vez. E eu acho que isso, se a gente continuar elegendo boas pessoas ao longo do tempo, a gente tem tudo para melhorar não só a nossa região, mas o estado de São Paulo. Então, está sendo uma experiência muito interessante. Acho que o Novo conseguiu entregar bem o que se propôs, né? Falando em termos partidários, no estado de São Paulo e região, né? O nosso maior ícone político é o governador Zema, de Minas Gerais, e ele está com uma aprovação, o governador com maior aprovação entre os governadores, e a gente segue trabalhando para tentar ampliar as nossas ideias, nossos espaços e ajudar mais pessoas. Deputado, o senhor falou, né, a respeito da sua primeira eleição, e eu me recordo que a gente teve a oportunidade de conversar pela primeira vez na Rádio Unital, porque, de certa forma, foi uma surpresa para o senhor e com certeza para boa parte, né? O senhor tem como base eleitoral Taubaté e para boa parte da cidade, porque realmente o senhor fez um trabalho de formiguinha. Como que foi esse trabalho de formiguinha e como está sendo esse trabalho agora, já com olhar para a reeleição? Quer dizer, a estratégia que deu certo vai ser repetida? Como que vai ser toda essa estruturação aí? Vai ser repetida. Eu usei bastante a minha experiência comercial para desenhar minha estratégia de campanha, né? E eu acho que o que eu vou falar em seguida é um dos problemas do Brasil, né? Saiu uma pesquisa, 80% da população não lembra em quem votou para deputado estadual e federal na última eleição. Então, esse é um problema grave, né? Ao mesmo tempo que a gente demonstra insatisfação com a política, a gente participa pouco da escolha dos nossos parlamentares. Isso é um dos nossos problemas, mas, ao mesmo tempo, isso é uma vantagem para pessoas comuns participarem, porque uma pessoa bacana, com credibilidade, aí, felizmente, eu era desconhecido politicamente, mas tinha muito amigo, tinha um histórico empreendedor legal, eu tinha escolas e tinha muitos alunos que eu conseguia ajudar a ter uma profissão ou a melhorar de vida, e aí eu fui construindo a minha campanha em conjunto, com muita colaboração das pessoas que acreditavam em mim como pessoa. Hoje, no processo eleitoral, o trabalho de formiguinha é o seguinte: se as pessoas se organizarem e ajudarem quem elas acreditam, você abre espaço para muitos bons candidatos, né? Se a maioria não lembra, digamos, em quem votou, mas começarem a pesquisar mais e participarem, como participaram da minha campanha, aí falo com toda a humildade do mundo, a gente consegue eleger pessoas desconhecidas e que não usam fundão eleitoral e que não usam a máquina para se eleger, não usam a estrutura política. Porque, de novo, a maioria das pessoas não se sentem representados pelos políticos atuais. Só que, ao mesmo tempo, a gente faz pouco para mudar esse cenário, né? E eu falo por mim, não é uma crítica a nenhum eleitor, não. Eu não lembro em quem eu votei em 2014. Então, uma das minhas missões, como deputado, inclusive, eu brinco aqui no gabinete, né? Transparência radical. Eu quero que todo mundo entenda o que eu tenho na minha mesa para tomar decisão, para compartilhar essa decisão com as pessoas. Para não só atacar pedra, mas olha, vamos lá, quando a gente visita uma escola, por exemplo, em Ubatuba a gente mandou recurso para a escola Áurea Moreira Rachou. E quando a gente vai visitar, a gente tenta levar voluntários, fiscalizadores, para acompanhar a gente. Aí em Ubatuba a gente lançou o Ubatuba Tech, que é o nosso movimento de formação gratuita na área de tecnologia.
A gente faz isso com o apoio de muitos voluntários, para as pessoas entenderem quais são as dificuldades também dos políticos para implantar bons projetos, né? E a gente precisa potencializar gente boa, como a gente faz aí com a Coke e Companhia, né? Que a gente estava falando um pouco dos bastidores. Uma cooperativa de reciclagem, uma turma incrível na liderança, que faz um trabalho social muito bacana e muitas vezes é invisível para o poder público, né? A gente engaja a sociedade nesses projetos bacanas, que ali é liderado pela Simone e pela Gilda, para a gente continuar transformando as nossas cidades e a nossa região. Então é um trabalho de formiguinha, mas com muito trabalho, né? Trabalho literalmente, entrega, resultado. Sim, daqui a pouquinho eu quero falar em especial da Coke e Companhia. Inclusive na terça-feira eu tenho as lives todas as terças às 8 da noite aqui no portal. E eu falei a respeito do senhor e da Coke e Companhia na live de terça-feira, e eu quero falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, ainda falando sobre essa questão do primeiro mandato, é claro que o senhor, até porque o senhor também não era político, o senhor tinha algumas expectativas, uma visão a respeito do trabalho parlamentar, o trabalho dentro da Assembleia. E a gente sabe que, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, o início do trabalho é um início, inclusive, de aprendizado, até para entender a dinâmica, né, tanto a dinâmica burocrática dentro dos processos legislativos, quanto da própria dinâmica das relações entre os deputados, entre os partidos, né, todo esse rito que a gente sabe que faz parte da política. Como que foi esse aprendizado e como que foi esse primeiro mandato justamente dentro do entendimento do que é essa dinâmica legislativa estadual? Legal, Genilson. O primeiro ano foi de grande aprendizado, né? A gente não conseguiu executar muita coisa porque você vai entendendo como funciona a dinâmica da casa, o regimento, qual é o nível de dificuldade para você aprovar uma lei ou revogar uma lei, que a gente fala muito de revogar leis ruins aqui, né? Como você fazer bom uso das emendas parlamentares, que são uma ferramenta muito importante para parlamentares regionais, como eu atuo. Então, desculpa, o primeiro ano foi de grande aprendizado. E aí, então, beleza. Eu consegui entender a dinâmica da casa, como que os outros parlamentares pensam. E aí, por ser comerciante também, eu adoro conversar e gosto de conhecer gente, né? Então, eu fui bater de porta em porta em cada parlamentar e lideranças aqui na Assembleia. Fui conhecer os outros 93 deputados para entender um pouco como eles pensam, aonde tem convergência. Então você vai ver que o meu mandato tem duas frentes de atuação ali, né? Uma, ela é legislativa, que tudo que eu faço impacta o Estado inteiro. Então, legal. Qual é a chance de eu aprovar mais leis boas para o Estado? Eu vi que é tentando focar no que já é consenso, né? Então a gente conseguiu revogar algumas leis que atrapalhavam muito o pequeno empreendedor. Isso com voto unânime, né? A gente aprovou aqui o Código de Defesa do Empreendedor, que facilita a vida dos pequenos empreendedores para montar seu negócio, o processo de licenciamento. A gente aprovou a lei que desburocratiza o comércio de beira de estrada, que você não sei se você é taubatiano ou caiçara, mas você vive na estrada entre uma cidade e outra, né? Então, aqueles comércios que tem ali na beira de estrada, a Barraca do Saci, toda aquela turma, tem uma lei específica que rege o trabalho deles, que era dos anos 70, que permitia que eles vendessem só fruta e verdura. Só que hoje você chega lá, é um ponto turístico, tem banheiro, é um ponto de descanso, tem pamonha, tem suco de milho, e tudo isso era ilegal, clandestino, entre aspas, né? Então, quando a gente entendeu esse problema, a gente foi atrás para mudar a lei e aprovou por unanimidade na casa. São 5.500 comerciantes de beira de estrada, Ednelson. Então, olha como uma lei ruim pode impactar tão negativamente a vida de muita gente. Então, essa foi uma grande vitória. E o último, a produção, a gente conseguiu modernizar a lei de produção artesanal de alimentos de origem animal, que também é uma grande vocação da nossa região, né? Queijo artesanal, mel, charcutaria. Então, beleza, eu falei assim, olha, a minha maior chance é encontrar projetos que não vai ter polêmica na casa, mas estão atrapalhando a vida de muita gente, e ninguém olha necessariamente, né? Então, eu tenho trabalhado legislativamente nisso. E no ponto de emendas parlamentares, eu gosto muito de estar em campo, né? Então, eu vou visitar lá o transbordo do lixo, eu vou visitar o hospital. Eu não quero ver a ala bonitinha, eu quero ver onde está o problema. Porque eu não vou discutir solução, né? Eu quero entender o problema para trabalhar junto com a turma na solução. Então, as emendas parlamentares que a gente faz, que vem toda para a região, tem tido um impacto interessante. Então, esse foi o grande aprendizado, né? Deputado, uma dinâmica, né, que o senhor foi aprendendo e, claro, explorou da melhor forma que o senhor pôde ao longo desse primeiro mandato. Só que o novo ele tem propostas específicas, né, ou melhor, ele tem princípios, né, muito próprios, né, como a redução
de custos, inclusive em relação a assessores, que foi uma bandeira que o Novo levantou desde o começo, desde o seu surgimento, né? Como foi trabalhar tudo isso, entender essa dinâmica, realizar essas coisas nessa relação direta de ter uma estrutura mais enxuta, mas que permitisse fazer esse trabalho? Uma boa pergunta. Todo mundo fala, Sérgio, mas dá para trabalhar? E dá para trabalhar muito bem. O desafio, o que a gente prega é o seguinte, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Faz sentido um deputado ter direito a 32 assessores? A maioria não vai ter necessariamente trabalho técnico. A maioria vai ficar lá, o que acontece, né? Muitas dessas pessoas ficam rodando, fazendo campanha o mandato inteiro. E isso eu discordo. Então, a gente tem uma regra no Novo que parece ser extrema, mas eu acho que é razoável. A gente tem que economizar 50% do que a gente tem direito de gastar. Só que como o volume é muito grande, por exemplo, eu em 3 anos e meio já economizei mais de 7 milhões de reais do erário público, abrindo mão de ter os 32 assessores, abrindo mão de carro oficial, motorista, auxílio moradia, porque o salário já é alto. Então eu acho que dá para você ter uma equipe muito boa, muito técnica, com um número de pessoas suficiente para fazer um bom trabalho e ainda economizar bastante do dinheiro público. Eu brinco com o seguinte, eu era comerciante e eu tive escolas de curso profissionalizante. Eu via o aluno que ralava para pagar R$ 200 da minha parcela ali, para ter chance de ter uma profissão, para conseguir montar o seu próprio negócio. E eu acho um absurdo o como a gente gasta o dinheiro dos impostos dessa turma, porque no Brasil quem paga mais imposto proporcional é o mais pobre, né? Porque o imposto é sobre o consumo, do celular, do carro, no supermercado. E aí a gente tem que ter um tratamento com esse dinheiro como se fosse nosso, como se estivesse saindo do nosso bolso. Porque tem muitos brasileiros ralando pra caramba, pagando muito imposto e não vendo o retorno voltar, né? Então, eu acho que essas economias são válidas e ajudam a mostrar para a população que a gente respeita o dinheiro suado ali do brasileiro que trabalha todo dia para pagar muito imposto. Deputado, agora vamos falar da Coke e Companhia. Eu, particularmente, tive contato a primeira vez com o trabalho efetivo da Coke e Companhia, se eu não me engano, no finalzinho de 2019, quando eu fui lá conversar com a Simone, com a Gilda, ou final de 2019 ou comecinho de 2020. Eu não lembro, até porque a gente estava no período ali pré e pós, né, pré e pandemia, então esses prazos acabaram todos se misturando ao longo dos últimos 2, 3 anos. E eu lembro que quando eu fui conversar com a Simone e com a Gilda, foi exatamente, eu acho que 1 ou 2 dias após a sua visita, né, ali no local de trabalho deles. E eu confesso, e eu vou ser muito sincero, até porque quando você fala do Partido Novo, sempre vem aquela imagem do sapatênis, né? A gente sempre tem essa imagem meio, entre aspas, elitista do partido. E eu confesso que naquele momento, quando ela falou, quem esteve aqui foi o deputado Sérgio Vitor para ajudar a gente, aquela coisa toda, eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu não esperava, porque até falei disso na live de terça-feira. Porque num primeiro momento você não olha para um deputado do Partido Novo ou para o Partido Novo com um trabalho, ou pelo menos a gente não imagina um trabalho voltado a esse tipo de ação, por mais que ali seja um trabalho empreendedor, que tenha a ver com cooperativismo, associativismo, que são coisas que de certa forma a bandeira do Novo defende, mas por ser a base, né, por ser ali o local de trabalho, eu confesso que fiquei bastante surpreso, feliz, mas surpreso por ver. E aí agora, diante de tudo que aconteceu, essa transformação da Coke Companhia em cooperativa, a fala da Simone, a fala da Gilda tem sido ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, de exaltar inclusive o apoio que o senhor tem dado. Eu gostaria que o senhor falasse exatamente dessa relação com a Coke Companhia e do trabalho que o senhor visualiza que vem sendo feito por elas ali. Oi, Nelson, obrigado pela sinceridade, né? E bastante gente fala isso. E eu entendo, né? A média, o discurso do Novo fala muito sobre liberdade econômica, né? E fala muito sobre alguns temas que, de certa forma, estão mais fáceis de serem compreendidos ali para a turma dos sapatênis, como você brincou aí, né? Eu estou usando um que não é sapatênis, tá? Só vou deixar claro. Mas o que é mais legal, e aí eu queria defender o nosso time aqui, né? A média, de fato, tem uma condição financeira boa, até porque a gente não usa fundo partidário, tem uma turma, né? Os primeiros adeptos do Novo ali, por uma turma que tinha uma condição melhor. E não tem problema, né? Só que se você olhar o trabalho de cada parlamentar, cara, a gente está indo onde está o problema. O que a gente sempre fala é o seguinte, hoje o Estado brasileiro, em qualquer esfera, ele está ausente onde precisa estar, que são nos lugares como a Gilda e a Simone trabalham, e ele está muito presente onde ele não deveria estar.
A gente está pagando muito imposto e não está vendo o retorno voltar para quem mais precisa. E o que foi interessante lá na visita na Pouquicia, eu fui lá visitá-las antes de eu tomar posse. Porque eu já estava querendo, né, nessa gana de aprender o que eu ia fazer, onde eu ia ter maior impacto, eu fui lá antes de tomar posse. E fui entender qual era o desafio delas, junto com uma amiga chamada Margarete, que é daqui de Taubaté também, me apresentou elas. Eu falei, olha, meninas, eu não sei como funciona a emenda parlamentar, eu não sei como funciona o trabalho, eu estou aprendendo. Mas eu valorizo muito o que vocês estão fazendo, vocês são empreendedoras natas, estão gerando emprego, estão ajudando o meio ambiente, tudo que vocês estão fazendo é tudo que a gente quer como cidadão, né, Dinalcio? Como político ou não, como quem mora em Ubatuba, ou como taubatiano que frequentou Ubatuba a minha vida inteira, né? Eu falei, olha, eu não sei como eu vou poder ajudar, mas vocês podem contar comigo, porque o que vocês estão fazendo tem que ser valorizado e exaltado. Então a gente ajudou elas desde a parte de documentação, de concessão do espaço para elas por 30 anos, com emenda parlamentar também para dar ferramentas para elas poderem empregar mais gente e ajudar a renda de muita gente. Então, você vê que na média a turma do Novo está mandando recurso, o dinheiro do nosso imposto está voltando para quem mais precisa. Então, eu sei que é surpreendente porque talvez a gente tenha um estereótipo aí, mas se eu acompanhar o trabalho de cada um dos parlamentares eleitos ali, e do próprio Zema também, né, do Adriano em Joinville, o nosso prefeito em Joinville, ele fez mais regularização fundiária em Joinville do que nos últimos 11 anos anteriores. Então, qual que é o papel do poder público, né? É tentar ajudar a melhorar a qualidade de vida e dar ferramenta para quem mais precisa para conseguir ganhar sua independência. Então, acho que a gente vai continuar surpreendendo aí, porque tem uma turma vindo com muito propósito, muita vontade de mudar, que abre mão dos privilégios e está disposto a meter a mão na massa e entrar onde quase ninguém entra, né? Em especial, eu estava lá com elas hoje, nessa semana. Tinha acabado de chover, daí que menos gente vai ainda, né? Porque para você chegar lá no espaço delas, é uma buraqueira, muita lama, mas a gente estava firme e forte lá, porque elas merecem e elas estão fazendo um trabalho incrível. Certo. Deputado, é claro que a manutenção do mandato não é uma tarefa simples. Um processo eleitoral é sempre um processo muito complicado. E nós temos uma realidade que hoje, em 2022, ela é bem diferente da realidade de 2018. Em 2018 existia um momento político que é bem diferente do que nós temos. E é claro que aí a gente tem que fazer algumas análises em relação a esse processo eleitoral também de forma diferente. E eu me recordo que uma coisa que tem sido colocada, que foi muito colocada em relação a 2020, foi que o Novo, talvez estrategicamente, possa ter falhado no processo eleitoral de 2020, porque dentro das suas regras e dentro do seu rigor, acabou deixando de lançar muitos candidatos a prefeito e muitos candidatos a vereador, que a gente sabe acabam sendo a base para também fomentar o processo de campanha para os deputados. Então, muitos deputados ficaram sem base de apoio porque não tem tantos candidatos, não tem tantos vereadores, não tem tantos prefeitos eleitos em função de uma estratégia que foi utilizada em 2020. O senhor acha que isso pode trazer algum prejuízo para o senhor? Que avaliação o senhor faz desse quadro? E como que o senhor espera conduzir esse processo eleitoral para garantir a reeleição? Nelson, esse é um bom ponto, né? Sem dúvida nenhuma, o fato da gente não ter muitos vereadores eleitos e prefeitos eleitos faz com que a gente tenha que correr ainda mais para que as nossas ideias tenham eco nas cidades e municípios onde estão os eleitores, né? Então, esse eu acredito que foi um equívoco na estratégia do Novo, né? Mas eu entendo a premissa, né? Porque, olha, se você não usa dinheiro público, você tem que participar onde você tem mais chance de ganhar. Você tem mais chance de ganhar onde tem debate, enfim. Não vou entrar no mérito da estratégia, que eu acho que fazia sentido, mas a gente entendeu que errou e corrige para o próximo, né? A gente brinca que a gente é uma startup também, não tem compromisso com o erro, e errou, aprende, modifica para a próxima, né? O que eu, por exemplo, como eu estava na minha primeira experiência, e como empreendedor, eu falo, olha, quem quer fazer tudo não faz nada, né? Então eu regionalizei muito minha atuação para conseguir dar profundidade nos temas. Então hoje eu conheço muito bem os desafios da saúde das nossas cidades e estou num projeto piloto junto ao Parque Tecnológico para digitalizar a saúde de Taubaté, Caçapava e Tremembé. E esse é um problema recorrente em quase todos os municípios do estado. Em dando certo, a gente tem uma solução pronta de catálogo dizendo, olha pessoal, tá aqui, faz a parceria com eles e executam o mesmo formato. Na educação também, né, a gente mandou recurso para a Unesp, para formar, a Unesp Guará, para formar 300 professores da rede pública para ensinar robótica em sala de aula, já que tecnologia é uma das nossas vocações. Então, isso me deu regionalizar meu trabalho, me deu uma
capacidade de conhecer muito bem a nossa região, litoral, serra e vale, né? E isso fez com que eu estivesse muito próximo das pessoas, de vários líderes, e formar a minha própria base também, entendeu? Muita gente está dentro do nosso mandato hoje, como voluntário, como apoiador, ajudando nos nossos projetos. E aí, como você mesmo falou, né, a gente não tem muito uma estrutura política necessariamente, mas a gente tem uma estrutura muito bacana de trabalho, de entrega, que é o que para mim importa, né? Então, assim, vamos ter dificuldades por não ter base? Vamos. Mas como a gente conseguiu chegar em muito lugar onde, como você mesmo falou, né, quase ninguém vai, né? Lá na Cocucia, que a turma está me apoiando, em vários lugares, eu acho que a gente supre talvez esse equívoco nosso político com um trabalho, né? Esse vai ser o nosso desafio agora. Em 2018, você lembra, né? O mote era vamos renovar tudo, renovação, etc. E muitas vezes até um discurso superficial, né? E agora eu acho que vai ser um grande desafio por não estar nesse espírito. E aí quem teve trabalho e entrega, talvez saia na frente, né? Eu espero humildemente que o que eu fiz seja reconhecido aí agora, né? Deputado, nós tivemos a oportunidade de conversar com o deputado federal Eduardo Cury, né, que é do PSDB, e um ponto que nós conversamos ali, e aí particularmente é um ponto que eu, né, não o portal, mas eu particularmente defendo bastante, discuto, e vi na fala do deputado uma coisa interessante, porque ele me pareceu entender também a necessidade e a prioridade, e o senhor, por conta dessa ligação com o Ubatuba, com a Coquícia, o senhor também transita, que é a questão da Oswaldo Cruz. Que hoje, quem transita hoje, né, quinta-feira, dia 20 de julho, pegar Oswaldo Cruz e passar pelo trecho de serra, fica assustado porque parece que aquela serra está caindo. É uma serra que já apresenta problemas porque ela está saturada, a gente sabe disso por conta do que vai acontecer, do que acontece no período de temporada, né? São 10 horas, 11 horas para subir a serra em determinados dias. E ela realmente, do ponto de vista técnico, a gente percebe que a estrutura dela já não está dando conta dessa demanda, do ponto de vista inclusive geológico, né? Pelo que a gente observa das obras que estão sendo realizadas. E eu falei com o deputado justamente sobre isso, porque eu particularmente acho que está na hora de a gente começar a discutir a duplicação da Oswaldo Cruz, como aconteceu, por exemplo, com a Tamoios. E eu particularmente acho que um dos grandes problemas é o fato de que os gestores não se preocupam em discutir isso porque essa é uma obra para 5, 10, 15, 20 anos e, consequentemente, quem começar não vai terminar, não vai ser quem vai descerrar a placa, que é uma das coisas que a classe política mais gosta de fazer. Então, de certa forma, acaba gerando um desinteresse. Mas é uma coisa que eu particularmente acho que precisa discutir. Que visão o senhor tem em relação a isso? E o senhor acha que é possível? Porque, na opinião, por exemplo, do deputado Eduardo Cury, está na hora de todo mundo unir forças. Prefeitos, deputados, vereadores e todo mundo da região brigar por isso. O senhor acha que esse realmente é um momento? É uma possibilidade? Que avaliação o senhor faz quanto a isso? Hoje, Nelson, eu concordo plenamente e assino embaixo, né? Inclusive, a gente fez diversas indicações já ao governo pedindo melhorias e a própria duplicação. A gente entende que, historicamente, o governo tinha pouco recurso, pouco espaço no orçamento para grandes investimentos. A folha de pagamento custava muito caro, então esse governo terminou a duplicação da Tamoios, o que já é uma grande vitória para o litoral norte, né? Você consegue já desafogar bastante do trânsito, mas, como você falou, 10 horas indo para Ubatuba ali pela Oswaldo Cruz é inadmissível, né? E já tem várias obras rodando ali, né? Eu estava em Ubatuba essa semana, então já estão fazendo algumas melhorias. Você falou, os incentivos dos políticos, na maioria das vezes, é de curto prazo, né? Então, a pessoa que vai começar talvez não veja o fim, não entra na lista de prioridades. Então, a única forma que a gente tem de conseguir esse pleito é unindo forças para brigar por isso. A gente sabe que vai ser um investimento muito alto, então também não é algo trivial, não é algo que alguém vai... Né, só para desenhar o projeto já deve custar bastante dinheiro e demorar bastante tempo. Tem que ter uma discussão ambiental muito grande, né? Então, entendo que não é um desafio de curto prazo e nem fácil, mas é algo que tem que estar na discussão. O que eu queria trazer à tona também e reforçar contigo é o seguinte, hoje quando alguém me pergunta isso, eu falo, olha, eu entendo e acredito que tem que ser feito, mas tem uma discussão anterior que diz respeito ao básico, né? O saneamento básico do litoral norte. Sim. Não adianta a gente ajudar a triplicar o número de pessoas que chegam nas cidades e a gente ainda vê cada vez mais o número de praias impróprias, porque o esgoto está chegando in natura, no mar, e a gente passou da nossa capacidade de tratar o esgoto. Aí tem que brigar junto com a Sabesp também, com as prefeituras, com o governo do estado, para
investir pesado e rápido, esse tem sido uma das nossas brigas, no saneamento básico do litoral norte, porque senão, e aí eu sou bairrista nesse ponto também, né? Senão a gente vai perder as praias mais bonitas do Brasil, como vai ter plaquinha vermelha ali na praia, cara, não vai ter volta, né? Daqui a pouco a gente chega no ponto de não retorno e a gente perde um dos nossos maiores ativos de belezas naturais do Brasil. Então, eu concordo, eu brigo pela estrada, mas antes da estrada mesmo até, porque como é um investimento pesado, né, é um alto investimento, o governo vai ter que priorizar aonde começar. Eu começaria pelo saneamento básico se tiver que fazer essa escolha. Né? Inclusive, nessa quarta-feira, dia 20, foi realizada uma reunião no bairro do Perequiaçu com representantes da Sabesp e a população do Perequiaçu e da Barra Seca e algumas entidades ambientais, justamente para cobrar a Sabesp os investimentos. Existe um contrato em vigor, existe um investimento alto previsto, mas a população sabe que tem esse trabalho que vai acontecer a médio e longo prazo, mas existem questões emergenciais, porque a situação realmente é muito delicada. Nós tivemos recentemente no Litoral Norte uma semana com 57 praias impróprias, somando as 4 cidades, que é um número absurdo, e a gente tem algumas realidades em Ubatuba muito preocupantes, né? A questão da utilização das compactas, a questão da própria fiscalização, né? Que há um decreto municipal hoje em Ubatuba que tira da mão da CETESB o trabalho de fiscalização, que é muito preocupante, porque passa para gestão municipal, que a gente sabe tem limitações para fazer determinados tipos de fiscalização, não dá conta de tudo que precisa fazer. Então existe essa preocupação da Sabesp. E existe um contrato com uma previsão de investimento. Dá, deputado, para o senhor, enquanto mandato, fazer um trabalho também de fiscalização para o cumprimento desse contrato, para a aplicação desses recursos e talvez até em alguns momentos antecipação até da aplicação desses recursos para a gente acelerar esse processo em relação ao saneamento básico? Sim, então, essa tem sido uma das nossas brigas aqui, mas também é uma briga política, né? Volta naquilo que a gente falou sobre forças políticas, né? E por isso que eu sou um grande defensor do voto distrital, do voto regional, porque quando a gente fala de grandes investimentos, né, entra na lista de prioridades quem tem mais força política. E a nossa região, como eu falei, eu acho que está bem representada, humildemente falando, pelo Cury, por mim, tem a Letícia também aqui de São José, mas somos poucos. Esse é o ponto, né? Então, que a gente consiga eleger mais representantes regionais nessa próxima oportunidade que a gente vai ter dia 2 de outubro. Né? Tá certo. Esse é o ponto, né, o deputado? Pelo volume populacional e pelo volume eleitoral que Vale, Serra e Litoral possui, a gente teria condições, né, de ter um número maior de representantes. Né? Nós precisamos trabalhar. Né? O portal tem essa preocupação e a gente negou, eu confesso, sofri algumas críticas pesadas, inclusive, porque a gente negou entrevistas a candidatos de fora da nossa região, porque a prioridade, nós entendemos particularmente, aí nós temos que valorizar o trabalho da TV Band Vale, o trabalho do Jornal Vale, então, que também são outros veículos de comunicação regionais que também estão batendo muito nessa tecla do voto regional. Eu acho que é um ponto extremamente importante a gente reforçar isso, né, deputado? Quer dizer, cobrar da população. É claro que o senhor quer o voto para o senhor quer a reeleição, mas, como o senhor disse, o senhor precisa de mais força e precisa de mais gente. Então, a região tem condições disso, né? Ela tem condições de valorizar os candidatos da terra, né? Sim, pelo número de eleitores que a gente tem, era para a gente ser uma das bancadas mais representativas na Assembleia e no Congresso, né? Então tem espaço que a gente consiga escolher bem, enquanto não virar lei, né, o voto distrital, que a gente faça isso por prática. Porque, novamente, é muito mais fácil. Por que eu me considero municipalista e defendo o voto distrital, né? Eu quero que os políticos estejam mais próximos do eleitor, eu quero que as eleições sejam mais baratas, eu quero que fique mais fácil o cidadão de Ubatuba poder me achar e me cobrar caso eu vote em alguma coisa que ele discorda, ou me apoiar caso ele veja um tema como esse da rodovia Oswaldo Cruz, como esse do saneamento básico do contrato junto à Sabesp de Ubatuba, com um apoio à Coxia que a gente já falou, a NASCAR também, que a gente mandou recursos para eles. Então, o voto distrital é muito importante porque ele aproxima os parceiros nos pleitos regionais, né? Então, a gente tem eleitor para isso. Você, Ednelson, e você mencionou bem, né, o Vale, a Band Vale, tem feito um trabalho legal com relação a esse tema, e reforçar essa pauta, né? Olha, é muito melhor a gente eleger bons representantes da nossa região.
Perfeito. Deputado, para a gente poder encerrar, deixo aberto aqui para o senhor passar as informações das pessoas que quiserem saber mais a respeito do seu mandato, mais a respeito do trabalho que o senhor realizou, deixar os seus pontos de contato para que o senhor possa aí explicar um pouco mais, né? Nosso tempo, infelizmente, é um pouco curto, mas a gente poderia ficar mais tempo falando aqui, mas o nosso tempo é curto, até pela questão da isonomia com os outros entrevistados também. Então, eu deixo espaço aí para que o senhor possa fazer aí o convite para as pessoas entrarem em contato e saberem um pouco mais a respeito do seu trabalho. Perfeito, Ednilson. Obrigado de novo pelo espaço, você e todos da LN21. Eu estou no meu primeiro mandato como deputado estadual. Acredito muito que para a gente melhorar o nosso estado de São Paulo, a gente vai ter que melhorar muito a educação, tirar a burocracia da frente de quem quer trabalhar, fazer com que o estado chegue onde ele não tem chegado, né, nas pessoas que mais precisam. E tenho sido um deputado atuante na nossa região, bastante econômico também, em respeito ao dinheiro dos pagadores de impostos. E vocês podem me encontrar e todo o meu trabalho, né, a gente brinca que aqui é Transparência Radical, nas páginas aí das redes sociais, @SérgioVictorBR. Eu sou bastante acessível também no Zap, então fiquem à vontade para me acionar, para me questionar, para me apoiar nos projetos que vocês concordam. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com você, Ednilson. Obrigado. Tá certo, obrigado. Nós conversamos com o deputado estadual pelo Partido Novo, Sérgio Vitor. Você já sabe, as informações da região você acompanha no ln21.com.br.